Olá, pessoal. Aula 26 hoje do Descomplicando a Partitura. Estamos chegando ao final, às últimas 5 aulas aí. Muito obrigado a todos que estão comigo aí desde o início, que estão chegando agora, que estão comentando, que estão curtindo, assistindo. Realmente deu uma boa movimentada no canal durante esse mês e eu agradeço muito a cada um de vocês que está aproveitando esse conteúdo. Nessas últimas 5 aulas eu vou falar um pouquinho a respeito de sinalizações, alguns outros elementos que a gente pode achar nas partituras, né? Visto que eu entendo que vocês já estão estudando aquilo que eu coloquei, né, a respeito de notas, técnicas de leitura, aquela coisa toda, né? Então eu peguei uma composição minha, se chama Estrela de Anacleto, que eu fiz em homenagem ao maestro Anacleto de Medeiros. Foi um dos pioneiros na história do choro. Essa composição eu fiz em 2020 durante um curso de composição que eu fiz com o professor Maurício Carrilho, de forma remota, né, em razão da pandemia, na Escola Portátil de Música do Rio de Janeiro. É um shotes e eu gosto muito dessa composição, ela não está gravada ainda, mas eu postei ela algum tempo atrás aqui no YouTube, no canal, a partitura com a música rolando, então quem quiser ouvir, dá um pulo lá. Então, eu peguei um trechinho dela aqui, e essas últimas 5 aulas eu vou falar, vou dar alguns pitacos sobre sinalização, que é uma coisa muito importante quando a gente vai ler, né, uma partitura. É importante a gente observar muito bem a sinalização, porque ela que nos diz para onde é que a gente tem que ir, até onde a gente vai, né? Se a gente repete alguma parte, se não repete, qual que é o andamento da música, aquela história toda, né? Fórmula de compasso. Inclusive, eu vou começar falando da fórmula de compasso, porque vocês estão notando que tem a clave de Sol e depois tem uma letra C aqui, né? Esse C ele corresponde ao compasso 4x4. É um C de tempo comum, né? Também é uma notação alternativa que se usa ao 4x4 desde muito antigamente, né? Porque era considerado o 4x4, o compasso quaternário, o tempo comum, né? Então, por isso, a gente tem esse C aqui, que significa que a gente tem o 4x4. Eu vou chamar atenção para um outro detalhe que a gente não viu ainda, e como eu falei, não dá tempo de ver tudo em 30 dias, mas que é, por exemplo, nessa figura aqui, nessa semínima, né, do nosso primeiro compasso. Primeiro compasso porque eu não conto esse aqui, onde tem uma colcheia só, ele é uma anacruse, né? Ele quer dizer que a música começa antes do primeiro tempo, né? Ou seja, a gente está contando ali um, dois, três, tá, dá. Ela começa antes de chegar no um de novo, né? Também talvez a gente não consiga falar, se deter a falar sobre anacruzes, que é um assunto muito importante, mas é difícil ter tempo para falar de tudo, né? Então, essa figura aqui, essa semínima, que é uma nota dó, ela está acompanhada de um ponto aqui, ó, ao lado direito da figura. Estão notando? Isso se chama ponto de aumento, né? E para que serve o ponto de aumento? Ele serve para aumentar o valor da figura em metade do que ela já vale, né? Nesse caso, é um exemplo muito fácil, muito tranquilo de dar esse exemplo, porque sendo uma semínima, ela vale 1, né? Com o ponto de aumento, ela passa a valer 1,5, né? Exatamente 1,5 com o ponto de aumento, porque ela vale 1 e mais metade do valor dela mesma. Então a gente observa essa figura no primeiro compasso, no segundo compasso,
no terceiro compasso, né? E uma outra coisa é a presença de acordes agora, que se estabelecem por meio da cifra, que é uma coisa que a gente acaba não entrando muito, mas é o acompanhamento. Esse acompanhamento com acordes ele poderia ser escrito num pentagrama, em clave de sol ou em clave de fá? Sim, poderia, tranquilamente. Inclusive em músicas clássicas a gente observa, né? Lá as partituras de piano, onde a gente não tem exatamente o símbolo dos acordes em cifra, mas tem mais do que um pentagrama, né? Indicando a harmonia da música. Então aqui a gente tem as cifras da música. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o Mi com sétima, que é esse E7, o E corresponde a Mi. O AM é o Lá menor, o A é o Lá e o M minúsculo quer dizer que é um acorde menor. O A7 vai ser o Lá7. O DM vai ser o Ré menor, porque o D é o Ré. Aí a gente tem um Si com bolinha cortada ali, que é o nosso Si meio diminuto, a gente chama. Depois Lá menor de novo. Depois a gente tem B7, que é o Si com sétima, o B é o Si, Mi com sétima e Lá menor. Então esses são alguns dos acordes desse trechinho que a gente está analisando aqui. E um último detalhe que eu quero falar nesse vídeo é esse sinal que está sobre a primeira linha aqui, que tem uma figura de uma semínima e que corresponde a 90. Quer dizer que a música está em 90 BPM, 90 batimentos por minuto. Né? Isso nos mostra o andamento daquela música que a gente está planejando tocar. Então, no próximo encontro, na aula 27, a gente vai esmiuçar outros detalhes que tem nesse primeiro trecho dessa partitura e, quem sabe, ir adiante também. Então, muito obrigado a todos e até a aula 27.